Então a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura societária mais comum, mais assim procurada por empreendedores nos Estados Unidos. A LLC, a Limited Liability Company, ela se equipara, ela é muito parecida com a sociedade limitada. A sociedade limitada no Brasil e também, salvo engano, também na Argentina. A responsabilidade limitada, isso significa que o sócio ele responde até o limite do capital social, né? A partir daí, ele não responde, porque a responsabilidade da empresa é diferente da dos sócios. Então, os sócios eles não respondem pessoalmente com a sua, vamos chamar assim, com o seu patrimônio pessoal. A empresa tem um patrimônio que é diferente do patrimônio da pessoa física, do sócio. Isso é importante, gente, isso é uma conquista, porque imagine, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem algumas figuras aí que é mais fácil você abrir uma empresa, né? Uma empresa individual, mas a responsabilidade ela é muito grande, porque se acontecer qualquer problema, você está com o seu patrimônio pessoal totalmente comprometido. Se a sua aventura empresarial não for bem sucedida, você responde com o seu patrimônio pessoal. Isso pode ser um desastre, né? Durante a sua jornada. Você passa a vida inteira trabalhando, construindo, e aí, por um passo em falso, todo o patrimônio de uma vida vai para o buraco em função de uma jornada mal sucedida. Mas isso na LLC, na Limited Liability Company, isso não acontece, porque a responsabilidade dos sócios ela é limitada ao capital social da empresa. Assim como nos Estados Unidos, também funciona no Brasil e também no Canadá. Mas vamos lá. Por que esse tipo societário é o mais procurado? Justamente porque é uma estrutura simples, tá? E ela confere essa proteção aos sócios. E falando de LLC nos Estados Unidos, ela também admite a abertura desse tipo societário por sócios não residentes. Então hoje nós temos aqui canadenses, né? Brasileiros expatriados no Canadá, que também podem abrir uma LLC nos Estados Unidos. A gente tem o Fernando Yorfida de Buenos Aires, que também pode abrir uma LLC nos Estados Unidos, e nós brasileiros também podemos. Tá? Assim como nós podemos também abrir o tipo societário correspondente no Canadá, uma empresa limitada no Canadá. Então, é um tipo societário que confere uma proteção patrimonial, tá, à pessoa dos sócios, e também permite que sócios não residentes possam também constituir esse tipo de empresa lá nos Estados Unidos, no exterior. Outro ponto também extremamente importante é que a LLC é o tipo societário preferido dos fundos de investimento internacionais. Então, se você pega, por exemplo, empresas, bancos, instituições financeiras, private equities, né, empresas investidoras, normalmente essas empresas elas sempre têm uma controladora, uma empresa que controla o capital delas, controla a empresa no Brasil, ela normalmente é uma LLC. Tá? Então, é um tipo societário que já está mais do que aprovado, sabe? Ela é eficiente, ela confere muitas ferramentas que uma SA, que nos Estados Unidos é a Inc., né? Ela é uma Inc. um pouco mais menos burocratizada, tá? E de uma estrutura mais simples de se tocar, mais barata, inclusive. Quando ela é bem utilizada, pessoal, ela pode ser uma ferramenta fundamental de proteção cambial. E a gente vai explicar um pouquinho como é que isso funciona na prática. Falar um pouquinho de Delaware. Delaware é um estado americano, muito procurado por empreendedores, porque você pode constituir a sua LLC, a sua sociedade limitada, em Delaware. E detalhe, o profissional que pode abrir essa empresa para você, lá nos Estados Unidos, ele pode estar em qualquer lugar dos Estados Unidos, ele não precisa estar em Delaware para fazer isso. Porque o desafio não é abrir a empresa nos Estados Unidos, porque abrir, qualquer um pode abrir.
até você mesmo pode abrir. Mas o ponto é que você precisa tomar alguns cuidados, né? Como tudo na vida, você tem que fazer a coisa certa, né? Dentro das regras, porque senão você pode incorrer aí, aquilo que poderia ser um sonho maravilhoso pode virar um pesadelo. Mas aqui a gente não vai focar no pesadelo, a gente simplesmente vai fazer um checklist aqui daquilo que é necessário para que o sonho seja um sonho e não um pesadelo. Então, o que a gente qual seria um checklist, tá, para a gente abrir um negócio nos Estados Unidos? Primeiro ponto, pessoal, inegociável, tá? Se chama plano de negócios. Aí alguém poderia dizer assim, espera aí, Andrei, mas o plano de negócio também é uma peça importante dentro de uma empresa no Brasil, correto? Corretíssimo. Eu não consigo, tá? Eu até posso criar uma empresa sem um plano de negócios. Mas vocês concordam comigo que um plano de negócio é como um plano de voo? Levanta voo e não sabe para onde você vai, fica complicado, né? A empresa não é diferente. Então, primeiro documento fundamental dentro desse checklist aí é o plano de negócios. E o plano de negócios não precisa ser aquele documento, sabe? Aquele documento encadernado, de 200 páginas. Ele pode ser feito lá no Canva da vida, entendeu? No modelinho, pode ser feito até em post-it, mas tem que ser feito para saber onde é que a empresa, o que ela quer, sabe? Qual que é a visão, os valores, e isso realmente é inegociável. O outro documento, não menos importante, que a gente fala, é o acordo de sócios. Então, aqueles que já nos conhecem aqui, a gente sabe que a gente sempre bate muito nessa tecla. Por que o acordo de sócios é importante? É importante só nos Estados Unidos, só quando uma empresa no exterior? Não, absolutamente não. O acordo de sócios ele é importante em qualquer situação. Mesmo quando eu vou abrir, mas eu não tenho sócio. Não importa. Você faça um acordo de você com a sociedade, porque a sociedade que você está criando, ela tem vida própria, tá? Ela é uma entidade que é diferente de você. Tanto é que quando o sócio fundador morre, o que acontece? A empresa, ela sucede. Então, os herdeiros sucedem à empresa. É um ativo que você está criando. Então, basicamente, o que um acordo de sócios tem que conter? Eu costumo dizer que o acordo de sócios é um ajuste de expectativa. Então, vamos imaginar que nós temos uma empresa. Então, como seria um acordo de sócios entre nós? A gente faria, para cada um de nós, as atribuições de cada sócio. Depois de feita a atribuição de cada um dos sócios, começar a fazer uma operação associativa. O que cada sócio espera do outro sócio. Porque a maior parte dos problemas que ocorrem é justamente porque eu, por exemplo, eu imaginava que o meu sócio ele faria tal coisa e ele não faz. E vice-versa, esperava algo de mim que eu não fiz. Mas isso não estava escrito em lugar nenhum. Então, o que acontece? Ao longo da jornada, os sócios vão se desgastando, porque aquelas expectativas não vão acontecendo. Só que isso não foi acordado. Por isso que o acordo de sócios ele é imprescindível, porque cada sócio ele tem que colocar no papel quais são as atribuições dele e o que ele espera dos outros sócios, e vice-versa. Os outros sócios também vão colocar no papel o que esperam dele, e que todo mundo fique sabendo o que um espera do outro. Isso é garantia de que não vai haver problema? Não. Eu gostaria de dizer que sim. Mas não é garantia. Mas pelo menos você resolve e muito esse ajuste de expectativas, porque ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia que tinha que fazer. Está escrito. Então, se você não fez, é porque você não fez, mas você sabia que tinha que fazer, porque está ali, está no documento. Bom, vocês estão percebendo que tanto o plano de negócio como o acordo de sócios são providências que a gente tem que fazer em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Designação de uma razão social a LLC, como no Brasil. Né? Eu vou ter um nome para a empresa. No Canadá, o Guilherme vai dizer lá que tem uma particularidade lá, a empresa pode ter um número, tá? Ao invés de ter uma razão social. Depois o Guilherme, se puder, vai dar uma palhinha aí para explicar para a gente como é que as coisas funcionam lá no Canadá. Outro documento importante é o contrato social. Tá? Uma particularidade, nos Estados Unidos, esse documento ele não é obrigatório, tá? Como é no Brasil. No Brasil, esse documento é obrigatório, é um documento que é registrado na junta comercial
ou no cartório de notas, esse documento ele é registrado e ele é público. Qualquer pessoa vai lá e pode ler esse documento, ter acesso a esse documento. Nos Estados Unidos, não necessariamente. Esse documento, ele é um documento que fica a critério do sócio. Se os sócios não fizerem o contrato social, que lá é chamado Operating Agreement, acaba valendo as regras do estado onde está constituída a sua empresa. Então, eles têm lá um Operating Agreement padrão. Então, eles vão seguir as regras padrão do contrato, ok? Mas, a rigor, esse documento ele não é obrigatório como é no Brasil. Outro detalhe, a gente precisa nomear um incorporador local. Esse incorporador local é a pessoa que pode ser um advogado, ele pode ser um contador ou qualquer outro profissional que seja habilitado a atuar nesse ramo. Ele vai ser o incorporador local, ele vai dar entrada, vai assinar a certidão de nascimento, vai ser digamos assim, a testemunha que vai colocar, vai dar vida à empresa. Um detalhe, gente, muito interessante em Delaware. A LLC, ela confere sigilo aos sócios. Então, lembra que eu disse para você, no Brasil o contrato social ele é um documento público. Em Delaware, especificamente em Delaware, o contrato social ele não é dado publicidade. Então, ninguém fica sabendo exatamente quem são os sócios, tá? Então, brinca-se, né, que em Delaware é como se fosse um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Outra coisa também muito importante que vocês saibam, que é muito barato você abrir uma empresa nos Estados Unidos e manter uma empresa nos Estados Unidos, uma LLC, tá? É muito barato. E para sócios não residentes, existe todo um tratamento tributário favorecido. Então, você só vai efetivamente ter impostos mesmo para pagar se você gerar renda dentro do país, tá? Se você for uma holding, por exemplo, uma holding que recebe dividendos, recebe royalties e tal, então, às vezes você tem uma tributação bem simbólica. Então, paga-se muito pouco imposto. Estou me referindo a sócios não residentes, sócios estrangeiros, tá ok? Então, por isso que o governo americano ele tem uma política para atrair empreendedores que queiram montar negócios nos Estados Unidos, especialmente os não residentes, porque é inteligente se vocês forem prestar atenção, porque o que o governo faz? Ele atrai o investimento para o país e ele facilita, fala, você não mora aqui, você não gera despesa para mim, você só está me dando receita, então você vai ter uma série de benefícios, tá? Benefícios fiscais. Agora tem um detalhe que vocês precisam saber, e aqui é o pulo do gato. O imposto de herança, que equivaleria aqui ao nosso ITCMD, aqui no Brasil, nos Estados Unidos ele pode chegar até 45%. É muito alto. Então, quando a gente tem negócios nos Estados Unidos, na pessoa física, ou mesmo dentro de uma LLC, a tributação, o imposto de herança na pessoa física pode ser muito alto. Então, o que os empreendedores costumam fazer? Elas criam uma estrutura de controle na LLC, que eu vou explicar um pouco mais à frente aqui, uma empresa que controla a LLC. A LLC tem um sócio, e esse sócio não é residente, é uma empresa não residente nos Estados Unidos. E normalmente escolhe-se um país que é conhecido como um paraíso fiscal, onde o imposto sobre herança não existe esse imposto, tá? Ou se existe, ele é simbólico, ele é muito baixo. Então, recomenda-se, até para planejamento sucessório, que a LLC que vocês tenham nos Estados Unidos seja controlada por um offshore, um trust, alguma coisa assim, para que, diante do falecimento do sócio, não incorra aí no imposto de herança, que nos Estados Unidos pode ser muito alto. O regime tributário das LLCs é muito simplificado, tá? Você faz um ajuste anual e você preenche lá um formulário, que eu até coloquei aqui para vocês, né? Esse Form
1065, US Return of Partnership Income, você preenche esse formulário e você informa a movimentação que você teve durante o ano e você vai lá dentro das regras específicas lá do formulário e você, se tiver que pagar o imposto, você recolhe o imposto. E você também pode adicionar ao seu tax return pessoal, que é a sua declaração individual, você pode ainda fazer alguns ajustes, tá? Então é um sistema bem simplificado, tá? É muito diferente do nosso aqui, que é realmente para profissional, né? Questão tributária no Brasil não é realmente para amadores, né? Aqui realmente exige um conhecimento acima da média, ok? Falar um pouquinho da estrutura, tá? E aqui falando por que a internacionalização ela pode ser muito atraente. Então vamos pegar um exemplo. Eu tenho a empresa dele aqui na América Latina, pode ser qualquer país da América Latina, vamos pegar o Brasil. O que seria interessante dentro de um processo de internacionalização? A abertura de uma LLC nos Estados Unidos, que pode também ser no Canadá, tá? Pode ser na Argentina, pode ser em qualquer lugar do mundo, tá? Mas qual que é a grande vantagem de você ter, nesse exemplo aqui nos Estados Unidos? Então vocês estão vendo aqui a flechinha número 1. A controladora, ela injeta capital na sua empresa no Brasil ou na América Latina. E aí você, a flechinha 2, você devolve para ela juros e lucros. O seu resultado, você faz a apuração do lucro e você remete o seu lucro para a sua matriz. A flechinha 3, você pode eventualmente fazer um contrato de licenciamento de marca e você concede para a sua subsidiária no Brasil ou em qualquer país da América Latina, você pode, por exemplo, cobrar royalties dela, tá? Ela usa a marca que pertence à sua empresa nos Estados Unidos e aí a sua empresa no Brasil paga royalties para a empresa nos Estados Unidos. Mas aí vocês vão perguntar para mim, mas Andrei, mas para que eu vou criar todo esse negócio aqui? Parece uma coisa tão complexa, mas de complexo não tem nada e muita gente faz isso. Eu vou explicar por quê. Porque vocês concordam comigo que o meu negócio aqui no Brasil, ele tá fechado numa moeda aqui, que no Brasil é o real, na Argentina é o peso. E vocês concordam comigo que as nossas moedas na América Latina são muito instáveis, são muito voláteis, elas sofrem um impacto muito grande em relação ao dólar. Então, quando você tem uma estrutura dessa, você, usando adequadamente, você consegue fazer uma proteção cambial para o seu negócio. Então, quando você percebe, por exemplo, quando te convém, você remete o seu lucro para a sua matriz nos Estados Unidos e você guarda o seu lucro em dólar. Ok? Fica lá, em dólar. Quando é interessante você mandar dólares para a sua subsidiária no Brasil, você pode fazer ou faz remessa de capital, ou você faz, por exemplo, uma operação qualquer onde você vai remeter dólares para o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode injetar capital, você pode fazer empréstimos, você pode até cobrar royalties, tá? E aí a empresa vai te pagar em reais, em reais, né? E aí você vai transformar esses reais em dólares para sua matriz. Percebam que quando você tem um negócio assim, você automaticamente dolariza o seu negócio. Então, imaginemos que nessa crise, né, que nós estamos vivendo, pandemia, etc., né, o que aconteceu com o dólar? O dólar foi lá nas alturas, né, chegou a bater 6, né, e ainda está a 5 pontos alguma coisa. Quer dizer, se o seu negócio ele está ancorado no real, você pode, né, da noite para o dia, você pode ter um prejuízo muito grande. Agora, se você tem um pezinho da sua estrutura nos Estados Unidos, você consegue se preservar, você consegue se proteger mais. Então, isso é muito legal. Você conseguir manusear, sabe, as suas estruturas aqui, a sua matriz e a sua filial, dentro dessa operação de remessa de juro, licença, pagamento de royalties, treinamento, remessa de lucro. Gente, isso aqui é uma ferramenta muito interessante, tá? Que merece uma atenção muito, mas muito especial mesmo da gente. E você lembra da questão do imposto de herança? Você pode colocar a sua LLC, você pode colocar ela dentro de uma estrutura, né, de controle de uma outra empresa que vai ser dona da sua LLC.
e aí você coloca em BVI, pode ser Ilhas Cayman, e aí essa empresa ela vai ser dona da sua LLC, que é dona do seu negócio no Brasil ou na América Latina. E para que a gente faz isso? Porque se eventualmente, né, o dia que chamarem a nossa senha, para a gente ir para o andar de cima, a gente não vai se sujeitar ao imposto de herança, que nos Estados Unidos é muito alto, porque o seu negócio, quando você morre aqui, tá? Mas na verdade você é dono daqui através de uma empresa que está no paraíso fiscal, e aqui esse imposto de herança ele é praticamente inexistente, ele é simbólico. E aí você não vai ter essa incidência tributária que costuma ser muito alta. E se você não tomar cuidado, ele te pega aí 45%, pode chegar a 50% do seu patrimônio, é muito alto. Então, aqui só para a gente entender por que essa estrutura ela é tão, tão prestigiada pelos empreendedores, tá? Então, se você pegar o negócio, ele começou e não precisa você ter um negócio gigantesco para você montar uma estrutura dessa, tá? Como eu disse lá, ele é uma estrutura muito mais em conta do que se imagina. Isso aqui, normalmente, pensava-se, né, até pouco tempo atrás, que isso aqui era reservado só para os grandes. E hoje a gente percebe que ele é acessível para qualquer tipo de empreendedor, desde o pequenininho até o gigante, porque os custos ficaram mais democratizados, né? Agora, é importante que a gente faça isso de uma forma responsável, tá? Procurando entender exatamente como as coisas funcionam, procurando, né, pessoas eticamente responsáveis, pessoas capacitadas, porque quando a gente lida com empresa, tá, a gente é inegável que a gente tem um grau de responsabilização bem grande. Então, isso não é só para negócios internacionais, isso é dentro do Brasil mesmo. Você vai montar uma empresa, você tem que ter as suas preocupações, né, de governança, de compliance, né, de atendimento às regras, porque aquilo que era um sonho pode virar de novo um pesadelo. Então, para que isso não aconteça, é só a gente fazer a nossa lição de casa, né, fazer direitinho, procurar saber quais são as regras e obedecer as regras. Quem vive na linha, né, quem vive na linha direitinho não vai ter nenhum tipo de surpresa desagradável.